Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje fui convidado para falar um pouco com vocês sobre os itens 9, 10 e 11 do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Eu me chamo Tiago Pontual, sou trabalhador da Escola de Espírita Maria de Nazaré e estarei com vocês aqui hoje. Bom, o capítulo 25 do Evangelho do Espiritismo, ele tem o título de Buscai e Achareis. E ele possui 3 itens. É um capítulo relativamente curto. Então, o primeiro item, que deve ter sido estudado anteriormente, fala-se sobre ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Este item do capítulo, ele pode ser resumido em basicamente dois itens, que Deus fez do trabalho uma necessidade e disse ao homem: procura e acharás, trabalha e produzirás. E também tem uma percepção do ponto de vista moral, que essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. O segundo item é observai os pássaros do céu, no qual Jesus quis dizer que não devemos dar aos bens materiais a mesma importância do que aos bens espirituais, e que saibamos sacrificar os primeiros, que são temporários, para os segundos, que são eternos. E finalmente chegamos no item de hoje, no que nós abordaremos hoje. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Bom, vamos lá. Antes de entrar diretamente no tema de hoje, eu vou ler aqui um conto de Humberto de Campos, que se encontra no livro Estante da Vida. O título deste conto se chama O Anjo e o Malfeitor. O mensageiro do céu volveu do alto a sombrio vale do mundo, em apoio de centenas de criaturas mergulhadas na enfermidade e no crime, na miséria e na ignorância. E necessitando de concurso alheio para estender socorro urgente, começou por recorrer à publicação de apelos do próprio Evangelho, induzindo corações em nome do Cristo à compaixão e à caridade. Entretanto, porque tardasse qualquer resultado concreto, de vez que todos os habitantes do vale se comoviam com as legendas, mas não se encorajavam a menor manifestação de amparo ao próximo, o enviado celeste, convicto de que fora recomendado pelo Senhor a servir e não a questionar, julgou mais acertado assumir a forma de um homem e solicitar sem delegar o apoio de alguém que lhe pudesse prestar auxílio. Materializado a preceito, procurou pela colaboração dos homens considerados mais responsáveis. Humilde e resoluto, repetia sempre o mesmo convite à prática evangélica, registrando respostas que o surpreendiam pela diferença. O virtuoso respondeu a ele: não posso manchar meu nome em contato à prática evangélica, registrando respostas que surpreendiam pela diferença. O sábio respondeu assim: cada qual está na colheita daquilo que semeou. Falta-me tempo para ajudar vagabundos, voluntariamente distanciados da própria restauração. Então, ele foi ao terceiro, que era conhecido como um prudente. Não posso arriscar minha posição dificilmente conquistada na intimidade de pessoas que me prejudicariam a estima pública. O quarto, conhecido como um filantropo. Dou o dinheiro que seja necessário, mas de modo algum me animaria a lavar feridas de quem quer que seja. Então ele foi ao conhecido como pregador. Que diriam de mim se me vissem na companhia de criminosos? Então ele foi ao filósofo. Nunca desceria a semelhante infantilidade. Aspiro a alcançar as mais altas revelações do universo. Devo estudar infinitamente. Além disso, estou cansado de saber que, se não houvesse sofrimento, ninguém se livraria do mal. E por fim, ele foi aquele que era considerado o pesquisador da verdade.
Não sou a pessoa indicada. Caridade é capa de muitas dobras, que tanto escolhe o altruísmo quanto a fraude. Não me incomode. Procuro tão somente as realizações essenciais. Desencantado, o mensageiro bateu à porta de conhecido malfeitor, aliás, a pessoa menos categorizada para a tarefa, e reformulou a solicitação. O convidado, embora os desajustes íntimos, considerou de imediato a honra que o Senhor lhe fazia, propiciando-lhe o ensejo de operar no levantamento do bem geral, e meditou agradecido na infinita bondade que o arrancava da condenação para o favor do serviço. Não vacilou. Seguiu aquele desconhecido de maneiras fraternais, que lhe pedia cooperação, e entregou-se decididamente ao trabalho. Em pouco tempo, conheceu a fundo o martírio das mães desamparadas, entre a doença e a penúria, carregando órfãos de pais vivos, o pranto das viúvas, relegadas à solidão, as aflições dos enfermos que esperavam a morte nas áreas de ninguém, a tragédia das crianças abandonadas, o suplício dos caluniados sem defesa, os problemas terríveis dos obsidiados sem assistência, a mágoa das vítimas, dos preconceitos levados ao exagero pelo orgulho social, a angústia dos sofredores caídos, em desespero pela ausência de fé. Modificado nos mais profundos sentimentos, o ex-malfeitor consagrou-se ao alívio e à felicidade dos outros, e percebendo necessidades e provações que não conhecia, procurou instruir-se e aperfeiçoar-se. Com 40 anos de abnegação, adquiriu as qualidades básicas dos virtuosos, os recursos primordiais do sábio, o equilíbrio do prudente, as facilidades econômicas do filantropo, a competência do pregador, a acuidade mental do filósofo e os altos pensamentos do pesquisador da verdade. Quando largou o corpo físico pela desencarnação, espírito lucificado num cadinho da própria regeneração, ao calor do devotamento do ao próximo, entrou vitoriosamente no céu, para a ascensão a outros céus. Um dia, chegaram ao limiar da esfera superior o virtuoso, o sábio, o prudente, o filantropo, o pregador, o filósofo e o pesquisador da verdade. Examinados na justiça divina, foram considerados dignos perante as leis do Senhor. Entretanto, para o mérito de seguirem adiante, luzes acima, faltava-lhes trabalhar na seara do amor aos semelhantes. Enquanto na terra não haviam desentranhado os tesouros que Deus lhes havia conferido em benefício dos outros. Cabia-lhes, assim, o dever de regressar às lides da reencarnação. Mas, porque haviam abraçado conduta respeitável no mundo, o virtuoso receberia, na existência vindoura, mais veneração. O sábio, mais apreço. O prudente, mais serenidade. O filantropo, mais dinheiro. O pregador, mais inspiração. O filósofo, mais discernimento. E o pesquisador da verdade, mais luz. Observando, porém, que o malfeitor, sobejamente conhecido deles todos, vestia alva túnica resplandecente, funcionando entre os agentes da divina justiça, começaram a discutir entre si, capazes de reconhecer que na obra do amor, qualquer filho de Deus encontra os instrumentos e caminhos da própria renovação. Desalentados, passaram a reclamar, em nome dos companheiros. O virtuoso aproximou-se do orientador maior, que lhes revisava os interesses no plano espiritual e indagou: Venerável juiz, por que motivo um malfeitor atravessou antes de nós as fronteiras do céu? O magistrado, porém, abençoou-lhe a inquietação com um sorriso e informou simplesmente: serviu. Pois é, servir é muito importante. Percebam, através da necessidade que o serviço trazia, as dificuldades, os obstáculos, ele precisou se aperfeiçoar, ele buscou se melhorar e acabou conseguindo várias características que os outros que possuem virtudes diferentes tinham, né? Então, realmente, servir ao próximo
é um grande indutor de trabalhos, de competências, porque nenhum problemas aparecem, né, nenhuma dificuldades, e nós temos que suplantar, superar estas dificuldades que vêm a aparecer. Vamos agora então fazer a leitura aqui da passagem evangélica, que se encontra em São Mateus, no capítulo 10, versículos de 9 a 15. Não vos inquieteis por possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurei saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi ao sairdes dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Bom, nós sabemos que Jesus falava muito por parábolas, né? Então temos que entender o contexto também das palavras que ele disse à época em que ele se encontrava. Então, estas palavras eram naturais e compreensíveis naquela época. Os costumes patriarcais do Oriente previam sempre haver acolhida na tenda para o viajor, pois a frequência deles era rara. Imaginemos, né, naquela época, entre cidades havia desertos, havia muitas dificuldades, não havia transporte, os transportes que haviam eram animais, né? Então as viagens, mesmo para curtas distâncias, eram longas, demoradas e muito difíceis, né? Ao lembrar disso, eu lembro da disposição, né, do apóstolo Paulo de ter feito as viagens que ele fazia entre as cidades, por praticamente toda aquela região ali do Mediterrâneo, a pé, né, sem utilizar os transportes existentes na época, né, principalmente pelo Mediterrâneo, que já havia um transporte marítimo já razoavelmente desenvolvido para a época. Então, esses viajores, né, que se arriscavam nessas viagens, né, não eram frequentes, né? Tinha todas as dificuldades, animais selvagens, a própria natureza muito hostil. Então, os poucos que se arriscavam, eles acabavam encontrando acolhida nas cidades onde eles passavam, né? Então, entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos, forçou, né? Porque cada vez mais nós temos uma facilidade de locomoção, uma facilidade de transporte, e isso foi naturalmente fazendo com que a própria economia das cidades prosperasse ao passar do tempo, e isso fosse criando realmente novos costumes. Os dos tempos antigos somente se conservam em países longínquos, né? Aqueles países onde esse grande movimento ainda não penetrou. Então, se Jesus voltasse hoje, ele já não poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões, porque imaginemos nós, você chegar numa cidade e de repente começar a pedir acolhimento, a pedir. Hoje é meio que inimaginável isso, já não há esse costume, né, entre as pessoas de acolher viajores, porque eles já não há mais esse hábito, né, entre os povos. Então, assim, a parte do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Ademais, eles, nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Então, assim, era muito mais fácil para eles estarem passando de cidade em cidade, né, para pregar, para levar a boa nova, né, o evangelho,
a essas novas pessoas, porque assim, além da questão cultural, eles estavam numa condição de simplicidade que evitava aquele olhar de cobiça, né? Os maus sentimentos de pessoas que quisessem se aproveitar deles, né? Então é uma forma, né, no meio de distinguir entre os egoístas e os caridosos. Por isso que Jesus lhes disse, né, procurai saber quem é digno de vos hospedar. Ou, em outras palavras, quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem com o que pagar. Porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que os reconhecereis. Ou seja, ao lembrarmos daquela parábola, né, que Jesus falou que não deveríamos jogar pérolas aos porcos, ou seja, não deveríamos estar, eles, né, os apóstolos e também nós, desperdiçando nosso tempo, precioso tempo que nós temos, para tentar convencer aqueles que não querem escutar. Muito melhor é nós sabermos identificar quem são aqueles dispostos, abertos à discussão, abertos à boa nova, abertos a novas interpretações da vida, que são esses que, sim, a gente pode e deve investir nosso tempo, né? Aqueles que não se interessam, não tem por que a gente estar gastando nosso tempo, né? Eu penso muito que nós devemos agir como os espíritos superiores, que estão sempre dispostos a nos ajudar, mas quando os esforços deles não recebem a atenção devida, eles que possuem muitas responsabilidades, não desperdiçam tempo precioso que poderiam estar ajudando outras pessoas com aqueles que não querem escutar. Então o que é que eles fazem? Eles não abandonam completamente, se afastam, mas ficam sempre atentos, porque quando o arrependimento vem, quando cria-se a abertura naqueles que antes não se abriam, então eles voltam a emitir esforços para que esses possam ser ajudados e possam ser iluminados, né? Possam ter aquele auxílio que eles necessitam. Então, quanto aos que não os quisessem receber nem ouvir, recomendou Jesus, porventura, aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se eles impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para os converterem? Não. Mandou, pura e simplesmente, que se fossem embora, à procura de pessoas de boa vontade. E o que significava aquilo, né? E bater os pés, né? Tirar a poeira dos próprios pés, quando sair dessa casa ou dessa cidade. Ele quis com isso para dizer o seguinte: olha, não guardem mágoas, não deixem apegar por aquele tipo de má recepção, né? Por aqueles maus sentimentos. Simplesmente deixem. Por quê? Porque cada um vai ter que colher aquilo que plantar. Então, se eles não aproveitaram aquela boa nova, então eles cedo ou tarde vão à procura dela, né? Então, o mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não anatemizeis os que não pensem como vós, ou seja, não critiqueis, né? Não façam mal deles, não fiquem falando mal deles para outras pessoas. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos que vos repelem. Assim, da mesma forma como que nós queremos que os adeptos de outras religiões façam conosco, né? Nós sabemos que é extremamente desagradável ter que ficar tendo a nossa intimidade religiosa sendo acossada, sendo perturbada por aqueles que acham que têm a razão e querem ficar nos convertendo de qualquer jeito. Da mesma forma sentimos outros. Eu lembro bem que quando eu adentrei o Espiritismo há uns 16, 17 anos atrás, eu fiquei tão encantado com a doutrina que, principalmente entre meus familiares e entre amigos íntimos, me tornava até um pouco chato de estar falando sempre sobre isso, né, querendo convertê-los e tal. E depois de um tempo eu percebi que realmente eu não tinha o direito, né, de adentrar e forçar a barra para que eles me escutassem, eles comparassem a religião deles com a minha. Então assim, isso não cabe, né? Isso está além do que a liberdade que cada um de nós recebemos do nosso Pai
podemos avançar. Né? Então, é aquela questão, né? Fazer aos outros o que quererias que fizesse conosco. Então, é assim que nós devemos proceder. Então, vamos nos lembrar das palavras de Jesus, que outrora o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Então, é nesse caminho que nós temos que ir, né? Nesse caminho que nós precisamos avançar. Então, continuando, a gente tem que entender uma coisa que é muito importante, que muita gente, tanto no meio espírita quanto fora, né? Então, todas as pessoas, todos os nossos irmãos, temos muitas vezes nos inquietamos, né? Porque a gente está numa situação muitas vezes financeira que não nos agrada, que nos impõe algumas dificuldades, e isso nos traz muitos desencantos, né? Muitas vezes nos fazem perder a calma, a tranquilidade, né? Muitas vezes nos tornamos pessoas estressadas e acabamos prejudicando a própria saúde por causa dessa situação. Nas nossas atividades profissionais, sejam elas quais forem, né? Obviamente as listas, né, como me refiro, muitas vezes nós não somos, nós não temos o prestígio, ou nós não temos os méritos, né, que nós acreditamos ser merecedores, né? Ou estamos ganhando menos, ou não recebemos a promoção que a gente acha que merece. E a gente tem que perceber o seguinte: há pelo menos 2 fatores que nós temos que observar nisso. O primeiro deles é o seguinte: é que Deus, em sua infinita justiça, em seu infinito amor, Ele nunca permitiria que nós passássemos por determinadas situações que não merecêssemos. Afinal de contas, Ele é infinitamente justo. Então, se estamos passando por essa situação, por exemplo, imaginemos que realmente nós merecemos um aumento, uma promoção em nossas atividades profissionais, né? Ou seja, merecemos ser melhor pagos, muitas vezes merecemos, inclusive, até elogios, né, que por um trabalho bem feito que não recebemos. Se as leis celestes estão permitindo que nós passemos por isso, é porque algo naquilo nós devemos aprender, né? Possivelmente a prática da humildade, a prática de entender que para tudo há seu momento, e que então, se Deus permitiu que estejamos passando por aquela situação de dor, de sofrimento, né, de angústia, é para que nós possamos identificar em nós mesmos o que é que devemos aprender com aquela situação. Então, assim, é muito importante que nós façamos a busca do conhecimento interior, porque é isso, muitas vezes, que vai favorecer com que nós possamos superar aquela dificuldade que apareceu. Lembro que, quando eu morava em Parauapebas, no interior do Pará, eu trabalhei por lá por 3 anos. Lembro que dentro da casa espírita que eu frequentava lá, tinha um irmão nosso chamado Nélio, que ele falava que teve um emprego que ele tinha, que ele passou alguns anos junto de uma pessoa extremamente difícil. Ele, que era muito alegre, muito de bom humor, ele foi posto para trabalhar justamente com uma pessoa com um temperamento totalmente diferente do dele. Uma pessoa que era silenciosa e mal-humorada. Então, ele passou, durante esse tempo todo, muita dificuldade, né? Uma situação extremamente desconfortável. E ele me disse, quando ele falava sobre isso, ele falava de forma até um pouco cômica, que depois de não lembro quanto tempo, muito tempo, né, que ele aprendeu a respeitar o jeito que a colega dele tinha, ou seja, eles começaram a partir dali a ter um bom relacionamento. Ele ficou somente mais 1, 2 meses junto da representante, e ele foi transferido para outro local, né? Então, esse exemplo
esse singelo exemplo mostra muitas vezes o que acontece com nossas vidas. Provavelmente o que aconteceu com ele? Ele precisava aprender a respeitar o diferente, a saber que, apesar dele ser alegre, nem todo mundo tem a obrigação de ser expansivo como ele era. Então, a partir do momento que ele aprendeu aquilo, que ele entendeu e passou a conseguir se comunicar, conseguir se relacionar de forma respeitosa, né, com aquela colega dele, provavelmente a lição foi aprendida. Então ele teve a oportunidade de ser transferido, né, para iniciar uma outra lição. Então muitas vezes é isso, né? Muitas vezes nós precisamos aguardar, né, baixar a cabeça para aquela situação que nós não temos controle e buscar fazer o nosso melhor, né, nos conhecendo cada vez mais, fazendo aquele trabalho de transformação interior, né, de percepção, de estudo, de autoconhecimento, que sem esse trabalho a gente não vai identificar as nossas principais falhas e não vai ter a oportunidade de melhorá-las, né? Então, isso é muito, muito certo nas nossas vidas, né? O segundo ponto que eu queria falar sobre essa questão é que muitas vezes nós confundimos o que a gente acha com a realidade, né? Muitas vezes a gente fica angustiado porque não está ganhando aquilo que a gente acha que merece, mas a gente muitas vezes não entende que o que a gente ganha, seja em dinheiro, né, para as nossas atividades profissionais, seja em reconhecimento, tanto no ambiente profissional quanto no ambiente doméstico, né, entre os amigos, nada mais são do que o resultado de um trabalho bem feito. Então muitas vezes nós temos a percepção de que estamos fazendo um bom trabalho, estamos gastando muita energia, né? Estamos nos dedicando e muitas vezes isso realmente é verdade em determinada situação, seja profissional ou não, e aquilo ali, e mesmo assim nós não somos aclamados, né? Nós não temos a reação das pessoas daquela forma que a gente acha que merece. Mas a gente tem que entender que por mais que nós estejamos nos dedicando, se o resultado daquele esforço não for aquilo que as pessoas demandam, não for aquilo que as pessoas esperam, nós não estaremos fazendo por merecer, né, aquilo que a gente acha que merece. Particularmente eu lembro de uma experiência profissional em que eu estava me dedicando muito, bastante mesmo, mas eu não estava conseguindo apresentar resultados convincentes, né, por mais que eu estivesse me esforçando, né. Eu lembro que tinha dias que eu ficava trabalhando até 10, 11 horas da noite, mas não estava dando o suporte que realmente os meus colegas precisavam. Então, a partir do momento em que eu entendi aquilo, eu passei a agir com mais inteligência, buscando não somente me esforçar, mas buscando usar o meu esforço nas atividades mais eficientes, nas atividades que realmente fossem apresentar mais resultados, né? Isso pode ser aplicado em qualquer âmbito da nossa vida, no profissional, né, como eu comentei aqui, mas também no nosso ambiente doméstico, no ambiente familiar, na vizinhança, né? Muitas vezes nós temos algumas dificuldades de relacionamento, né, dentro da nossa família, com amigos, e por mais que nós nos esforcemos, muitas vezes os resultados não aparecem, né, aquilo que a gente espera. E muitas vezes é por causa disso, porque a gente está gastando muita energia e tempo com meios, de forma ineficiente, né? Então, a partir do momento em que nós busquemos trabalhar de forma mais eficiente, ou seja, buscando entender que são os resultados que interessam, né? Então, os meios que nós vamos utilizar são precisos para que os resultados apareçam. Obviamente, né? Fazendo aqui um parênteses, que esses meios são os meios lícitos, né? Por favor, não entendam como se eu estivesse falando aquilo de que os fins justificam os meios, não é isso. Mas é que, dentre os meios lícitos, para atingir bons resultados,
na nossa vida, é importante que nós aprendamos a diferenciar aqueles mais eficientes dos menos eficientes. Porque se nós estamos optando, né, muitas vezes de forma inconsciente, pelos caminhos menos eficientes, nós vamos gastar mais tempo, mais energia. E muitas vezes esse esforço não vai gerar o resultado que outras formas poderão trazer. Muitas vezes com menos energia e com menos tempo. Então é importante que, como naquela leitura inicial, né, naquele conto que eu falei, que quando o malfeitor teve a oportunidade, primeiro ele teve a gratidão, né, a Deus por ter dado a ele a oportunidade de recomeçar a vida, né, ajudando o próximo, e ao ter contato com as dificuldades dos seus irmãos, dos nossos irmãos, ele percebeu que ele precisava se aperfeiçoar. E é isso que muitas vezes a gente precisa fazer. Então, a partir do momento que entendemos que os resultados, né, sejam o ganho financeiro, né, através das nossas atividades profissionais, seja através dos bons relacionamentos que queremos ter dentro do nosso meio, seja um meio familiar, na vizinhança, mesmo nos relacionamentos profissionais, nós temos que entender que esses resultados são uma consequência do nosso trabalho, dos nossos esforços. Então, se este nosso trabalho estiver dando bons resultados, nós vamos ter, cedo ou tarde, merecimento de novas coisas, de novas situações que sejam mais recompensantes, né? Vamos ser recompensados de forma mais agradável, de uma forma mais justa pela nossa ótica, né? Então, meus irmãos, é isso que eu tenho a vos dizer. Espero que tenhamos a oportunidade de refletir sobre isso, né? É um ensinamento que Jesus nos traz, extremamente preciso, bem localizado neste aspecto das nossas vidas, e que não nos inquietemos então nessas situações, né? Aprendamos a identificar a situação, identificando a situação tanto externa quanto interna dentro de nós mesmos. Nós teremos as condições, e certamente ao termos essa boa vontade, como é até o título do capítulo, né? Buscar e achareis. Se estamos buscando entender, estamos buscando reconhecer a situação a qual estamos envolvidos, teremos a possibilidade de então verificar aquilo que é preciso de mudança dentro de nós para que possamos mudar fora de nós, né? E através da oração, através da postura humilde perante a vida, perante as leis de Deus, nós certamente estaremos sempre bem acompanhados dos nossos irmãos superiores, né? Então façamos isso, busquemos orar, busquemos entender o nosso posicionamento nas diversas situações da nossa vida, busquemos o autoconhecimento, né? Seja através das meditações, da análise das nossas próprias ações, pensamentos e sentimentos, porque são esses indicadores que vão dizer aquilo que nós somos hoje e em qual parte do nosso hoje, do nosso ser hoje, precisa ser trabalhado para que o nosso eu amanhã ele possa ser melhor e mais elevado do que o nosso eu de hoje. Ok? Então, que Deus nos abençoe, que espero que possamos todos fazer esse trabalho de avaliação interior e que isso conduza a resultados bons, né? Que nossos relacionamentos se tornem melhores, que os resultados dos nossos esforços realmente deem resultados para aquelas pessoas que precisam, e que assim possamos cada vez mais criar mais harmonia, criar mais uma sincronia, mais ligação e mais elos e sentimentos entre todos nós. Tá? Então, que Jesus abençoe a vocês, a toda a família de vocês, a todos aqueles que nos envolvem, e que sigamos em paz com eles. Muito obrigado pela atenção. Fiquem em paz.